Mais um domingo, estamos aqui no Decisão Muda Destino e eu queria agradecer vocês que vêm acompanhando o nosso podcast. Estamos chegando aqui no 7º episódio e cada novo convidado é uma felicidade diferente que a gente consegue ter, porque de certa forma são histórias e decisões de quem teoricamente, vamos dizer assim, já errou por você. Então, quando você acompanha aqui os episódios, você consegue diminuir a tua chance, a tua probabilidade de errar ao tomar uma decisão, porque aqui você vai conseguir aprender o melhor caminho. Hoje eu queria dar um spoiler, não do convidado, mas do episódio, que eu acredito que muito mais do que ali um caminho, uma história, vai ser uma mentoria. Então, se você tiver um bloco de notas, tiver um caderno, você já pode pegar, porque o convidado de hoje, ele me inspira e não é de hoje. A gente já chegou a trabalhar juntos e eu sempre tive uma admiração por ele. Por conta disso é que ele está aqui. E ele tem ali uma grande história em tudo que faz, ao meu ver. Eu quero que ele conte um pouquinho mais sobre isso. Mas sem mais delongas, sem muito mais suspense, eu queria apresentar ele. E eu precisei aqui anotar alguns pontos para que eu não deixasse passar nada, tá? Ele é médico, esse é o primeiro spoiler, só que ele é um médico com a mentalidade empreendedora. Quando a gente fala da mentalidade empreendedora, nós estamos falando de alguém que não é que seja empreendedor, é que a mente ela é de alguém que pensa à frente, em inovação, em gestão, como fazer aquilo acontecer e como aquilo dali trazer mais resultados, tá? Ele é movido por uma busca constante de qualidade e excelência, isso reflete muito não só na parte técnica dele na medicina, mas na parte empresarial também. Vocês vão poder entender um pouquinho mais. E que usa a tecnologia e a inteligência artificial há muito tempo. A inteligência artificial que você conhece, que chegou há pouco tempo, é só uma ponta, mas desde lá de trás ele já utilizava isso na sua profissão. Eu queria que ele contasse até um pouquinho mais sobre isso. E o convidado de hoje é o Isaac Ramos. Meu amigo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui transbordando com quem vai estar assistindo a gente, tá? Maravilha, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, já faz tempo que a gente planeja fazer algo nessa linha e eu acho que tem tudo a ver porque você também me inspira, a gente sempre tem um papo muito para frente, muito agradável e sempre com essa visão de futuro, sem ficar muito lamentando nada e pensando para frente, isso é o que me move, é assim que eu sou. Boa. E desde o primeiro contato que a gente viu que tinha uma simbiose, que tinha uma conexão e eu acho fantástico, vamos transbordar aqui com quem está acompanhando, né? Vamos em frente. A gente sempre começa o episódio e daí a gente vai entendendo como é que funcionou isso, perguntando para o nosso convidado qual foi a decisão que o fez chegar aqui, né? Que trouxe até aqui. Sei que tiveram algumas decisões, mas qual é a que você atribui para a gente tá tendo esse bate-papo aqui hoje com os resultados que você tem? Cara, eu acho assim, que eu gosto muito desse tema, que são decisões que mudam a vida, né? Esses insights que você tem de vez em quando durante a sua vida e que muda o rumo da sua vida. Então, eu sempre faço essa reflexão, olhando para trás, falo, pô, se eu não tivesse feito naquele momento, daquele jeito, eu não estaria aqui hoje. E aí, realmente, uma decisão só, assim, eu não sei se eu consigo resumir em uma só, mas eu consigo pelo menos citar umas 3 que realmente me trouxeram até aqui hoje, né? Com certeza, uma delas foi quando eu tinha 19 anos, eu ter realmente tido a coragem de morar fora, de fazer faculdade fora, né? Meus pais me incentivaram a fazer isso, e eu, por um momento, até duvidei se eu deveria ir ou se eu gostaria de ir. Eu me lembro que antes disso, né? Na adolescência, muitos colegas e amigos foram fazer intercâmbio nos Estados Unidos e eu não fui. Né? Você não tinha ido? Eu não fui fazer esse intercâmbio nos Estados Unidos, eu não tive essa coragem ali com 14, 15 anos, que muitos foram. E com 19 anos eu falei, não, agora eu vou, tenho que dar esse passo. E isso com certeza foi o primeiro passo ali para que eu mudasse, né? Porque isso me permitiu morar fora 11 anos e estudar, fazer medicina e voltar com a mentalidade um pouco mais aberta, né? Com a mente mais aberta, e isso ajudou bastante para chegar aqui onde eu cheguei hoje, né? Assim, um médico que com a mente aberta conseguiu abrir outras portas além da medicina. Mais para frente um pouco, né? Eu acho que uma outra decisão, né? Um outro ponto de inflexão assim, importante, né? Foi quando eu estava na residência e eu vinha
me destacando ali na residência como um bom aluno, um bom médico. Aqui ou lá? Lá no Rio de Janeiro. Ah, no Rio. No Rio de Janeiro. Mas, principalmente, o pessoal me chamava muita atenção que eu deveria acompanhar um outro médico, que é o Dr. Renato Ambrosio Júnior, que é um cara que era mundialmente conhecido, né? Justamente na área que eu estava me especializando, que é a área de cirurgia refrativa, e ceratocone, e também a cirurgia de catarata. Mas o Dr. Renato era uma coisa assim, um cara, para mim, muito distante, uma coisa inatingível, né? Mas o pessoal começou a fazer um lobby ali, todos os oftalmos ali do Rio de Janeiro, falando, tem um menino muito bom aqui, Renato, você tem que conhecer. Aí falava pra mim, cara, você tem que conhecer o Renato e tal, vocês têm tudo a ver. Algum motivo pra eles enxergarem isso? Cara, eu acho que, porque na residência ali, né, e logo após a residência, eu comecei a fazer muito trabalho científico, né, apresentar aulas, e o Renato tem muito esse perfil científico, sim, né? E eu, na residência, era o cara que organizava escala, era o cara que organizava os plantões, organizava tudo. Nossa. Então, assim, acabou que o pessoal começou a ver ali uma possibilidade de eu ser o pupilo dele, assim, alguma coisa nesse sentido. Vira uma diferenciação sua. E aí começou a fazer esse lobby, muita gente para eu... E, assim, eu a princípio, jamais iria procurá-lo se não fosse o pessoal dando essa incentivada, mas aí o que aconteceu? Um belo dia, me deu um estalo, eu falei, cara, vamos dar um e-mail para esse cara, né? Aí não tinha nem WhatsApp, nem nada. E eu simplesmente redigi o e-mail e mandei, falando que gostaria de conhecê-lo, acompanhá-lo na clínica lá e tal. E desse e-mail, cara, para hoje, assim, a minha vida mudou completamente, né? Porque ele já estava no computador na hora, respondeu o e-mail em 1 minuto. Pode vir na terça. Tal. E aí, cara, eu falei, beleza, então na terça eu vou lá. Isso era uma quinta, eu acho. E aí, na terça seguinte, eu fui pra lá e, assim, a conexão foi enorme, né? Assim, o detalhe é que era teu aniversário, né? E foi um dia do meu aniversário, exatamente. A gente conversou, acho, de... sei lá, 10 da manhã a 10 da noite, assim. Caramba! Foi o dia inteiro no consultório, atendendo paciente, conversando. E aí, ao final de tudo, foi quando ele perguntou, você tem quantos anos? Aí eu falei, faço 29 hoje. Ele falou, cara, seu aniversário, você tá aqui até essa hora e tal. Então, ele falou, não, isso é muito especial, cara, vamos ter um jantar. E fomos jantar ainda e tal, a conversa ainda se prolongou. E de lá pra cá, cara, a gente fez muita coisa, assim, no âmbito científico, né? Você e ele? Eu e ele, foram 15 capítulos em livros, eu ganhei acho que 16 prêmios em congressos, muitos artigos científicos, muita publicação, e ele ficou muito amigo, né? O Renato foi até meu padrinho de casamento, então assim, ficamos uma ligação muito forte, e aí depois disso... Só que você resistiu para mandar esse e-mail para ele, né? Resisti no e-mail, resisti uns 2 anos. 2 anos? Para mandar esse e-mail, todo mundo falando, e eu... segurando, mas acho assim, timidez mesmo, e achando que talvez fosse uma coisa muito inalcançável, mas você vê, né, às vezes a gente toma uma atitude que é aparentemente simples, sim, né, mas que tinha uma barreira ali de timidez ou de receio, de ser mal recebido e tal, mas assim, depois você toma a decisão e faz, assim, você vê que vale a pena, né, se arriscar, vale a pena correr certos riscos para poder dar uma frente e colher os frutos, né? Isso foi realmente... E é engraçado porque Renato, no primeiro momento ali, ele já falou, aqui, ó, tudo que você está fazendo aqui, você vai colher os frutos, não é agora, é daqui a uns 3, 4 anos. Ele fomentou para você? Foi um mentor. E aí, de lá para cá, cara, assim, então, aí eu fui muito conhecido, né, no meio oftalmológico, em congressos, essas coisas, tudo, e isso foi abrindo portas, né? Você vai fazendo contato com empresários, com donos de hospitais, com a indústria, né? A indústria da oftalmologia gigante, né? Os laboratórios, tudo. Então, você vai abrindo muitas portas e aí você vai... acaba que você vai pegando oportunidades de negócios, oportunidades de crescimento, né? Você, intercâmbio, né? Você vai visitar um hospital em outro estado, visitar a prática de outro colega. Exatamente. Até já fiz isso fora do Brasil também, em outras clínicas em Londres, nos Estados Unidos. Então, você traz coisas para a nossa realidade aqui. Algumas coisas são aplicáveis, outras não, mas você consegue ter muitos insights. E tudo isso porque você conseguiu abrir essas portas, porque você tomou uma decisão lá atrás que talvez se você não tivesse tomado, você tivesse ficado, vai lá, faz a residência, volta para Maceió e fica aqui, né? Sem muita perspectiva de crescer. Então, acho que na fase estudante, acho que essas 2 decisões aí foram as mais importantes, né? Uma de ir morar fora e me tornar médico e tal, e outra de ter esse contato com esse professor meu, que é o Renato, que hoje é um amigo, que realmente abriu muitas portas para mim. Mais para frente tiveram outras, mas aí você... Essas 2 foram eu acho que
do ponto de vista empresarial, teve também umas dois grandes pontos de inflexão, assim, que se eu não tivesse realizado, também não teria chegado até aqui. Um deles foi quando eu voltei, né, para Maceió. Aí eu comecei a ajudar meus pais aqui no hospital, e a gente precisou, né, de uma melhoria de gestão, né, consultorias e melhoria dos processos, várias atualizações que precisavam ser feitas, e uma delas, cara, foi fundamental na minha vida, assim, eu aprendi uma coisa chamada gestão de custos. Gestão de custos. Gestão de custos, porque com a gestão de custos, você começa a gerar indicadores para você poder medir a sua operação. E é aquela velha frase, né, que eu conheci lá atrás e que eu depois descobri que é tão famosa, que é assim, você não gerencia o que você não mede. Perfeito. Né? Então, você tem que medir para poder conseguir gerenciar. E você não consegue medir se você não tiver uma boa gestão de custos, entendeu? E isso eu considero um ponto de inflexão, por quê? Porque isso dependeu de uma ligação. Uma pessoa procurou minha mãe para apresentar uma consultoria dessa de gestão de custos. Minha mãe não pôde atender, ele foi em outra clínica, ficou o dia inteiro esperando, o dono da clínica também não o atendeu. E aí, quando ele estava indo para o aeroporto, para voltar para a cidade dele, ele me mandou uma mensagem. E eu falei, cara, vou ouvir o que esse cara tem pra falar. Sim. E aí liguei pra ele também, foi aquelas coisas que você não entende, né? Você ligou pro cara, o papo foi 3 horas no telefone, assim. Caramba. Eu lembro, tava chovendo pra caramba, e a gente no telefone, o sinal meio ruim, e tal. E aí foi uma conexão também enorme. E aí esse cara depois voltou a Maceió para apresentar o projeto de uma forma mais consistente. Ele ficou 2 anos trabalhando juntos. E aí foi quando realmente, do ponto de vista empresarial, foi realmente uma coisa que mudou. E essas consultorias, você sabe, né? Toda hora tem um consultor ligando para você. Uhum. Aí você às vezes atende, às vezes não atende, às vezes, né? Às vezes posterga, às vezes está sem tempo. E aí, cara, ter atendido essa ligação foi assim uma coisa que realmente fez uma diferença enorme, porque a partir daí a gente conseguiu ter uma empresa muito mais saudável e uma gestão muito profissional de como fazer as coisas. E aí, na esteira disso, né, a gente depois conseguiu ter números e material para poder apresentar isso para fundos de investimentos, né, para outros colegas que queriam se tornar sócios. E isso foi um grande aprendizado, porque você consegue primeiro melhorar os processos, depois ver que isso se reflete em resultado e você vê que desperta interesse de outras pessoas, e você, na hora de demonstrar o quanto que sua empresa vale, ou o quanto que sua empresa tem de valor, fica muito fácil, porque os números, eles não mentem. Então, você, com o domínio desses números, fica uma relação muito fácil. Inclusive, até no processo de valuation, no processo de M&A, você não tem muita dificuldade de negociação. Sim. Porque tá lá o número tudo muito é esse, bem então, assim, organizado, né? Você vai negociar ali um ponto ou outro, né? Principalmente questões mais de no compete, questões operacionais e tal, mas assim, em termos de valor, assim, fica muito fácil porque você tem esse domínio. Então, eu acho que, assim, esses pontos, eles foram fundamentais. E outro ponto, assim, hoje o nosso hospital, ele faz parte de uma grande rede, né? O Hospital de Olhos Santa Luzia Sim. faz parte do Grupo Opti, né? Que é o maior grupo de oftalmologia da América Latina, que em breve fará parte do maior grupo de oftalmologia do mundo, né? Que é uma coisa que a gente pode conversar muito depois. Massa. Sim. Mas para poder chegarmos nesse resultado, um outro ponto de inflexão foi quando eu estava lá em San Diego, eu tinha ido a um congresso, um dos prêmios que eu ganhei lá nesse congresso foi até o maior prêmio da minha carreira, um prêmio chamado Best of the Best, ganhei lá em San Diego, e num congresso muito, muito importante, e eu estava feliz, comemorando o prêmio e tal, e recebi um convite para jantar, para poder falar dessa ideia de fundos de investimentos na área de saúde, né? Que até então, até 2015, isso não era permitido. Em 2015, a legislação mudou, a presidente Dilma assinou alguma coisa que permitiu investimento de fundo estrangeiro em saúde no Brasil, e isso abriu um leque, e aí foi esse pessoal que me levou para jantar lá em San Diego, eles estavam com o início dessa tese
de fazer um grande grupo de hospitais de oftalmologia. E é também aqueles jantares que você às vezes não aceita, não topa aí e tal, e aí eu acabei aceitando ir nesse jantar. E a gente começou ali uma conversa. Meio que por consideração ali você foi? Meio que eu tava feliz, comemorando o prêmio, não queria ir e tal, mas acabei indo. E aí, dessa conversa, começou uma paquera, vamos dizer assim, né? E isso foi virando depois um namoro, um noivado e um casamento, né? E isso foi em maio de 2015 e nós assinamos em maio de 2017. Então, foram 2 anos aí de negociações e tal, mas um processo que, assim, foi natural, foi tranquilo, porque a gente tinha essa bagagem, né? Aquela história da gestão de custos, aquela história toda, o histórico dos meus pais, né? Eu devo muito aos meus pais, porque a oftalmologia na minha família, né? Ele já vai para a 4ª geração, né? Caramba! Começou com meu avô, aí depois vieram meus pais, depois eu e meu sobrinho, né? Já é oftalmo também. Então, assim, já tem 4 gerações de oftalmos. E essa bagagem, esse histórico, né? Tudo isso aliado a esses conhecimentos, né? Que a pessoa vai adquirindo, né? É uma coisa muito boa que tem na oftalmologia, que sempre quando tem um congresso de catarata e refrativo, que são os congressos maiores, né? Em paralelo, tem um congresso de administração em oftalmologia. Massa. Que é uma coisa que poucos médicos se ligam de ir. Sim. Mas minha mãe sempre me falou para ir, que é bom, que é interessante e tal, e eu sempre desde cedo fui absorvendo. Então, isso tudo junto, né? Você vai criando casca, criando bagagem, e aí quando as oportunidades passam, você tá pronto, né? É o cavalo selado que passa, você monta. Exatamente. Então, cara, assim, e pontos de inflexão, cara, assim, que realmente me fizeram chegar aqui, né? Eu acho que foi isso, cara, me tornar médico, ter tido esse mentor, que foi o Dr. Renato Ambrosio, essa experiência em gestão de custos, indicadores e melhorias de processos, e esse contato com esses fundos internacionais, né? Já tive alguns contatos, e um deles nasceu essa árvore aí, que hoje é o Grupo Opti, e que em breve vamos dar aí mais um passo. Boa. É um spoiler aí, como você gosta. Vamos dar mais um passo aí em frente. Quando a gente conversou sobre isso, eu falei assim, cara, tem coisa aí pra ajudar. Tem coisa aí pra ajudar as pessoas. Quando esses 4 grandes marcos, talvez quem esteja assistindo em casa fala, beleza, mas eu não tive a oportunidade de estudar fora, mas eu não tive isso. E aí a gente traz ali para a realidade. Então, eu anotei aqui e queria fazer algumas perguntas para que a gente pudesse traduzir, vamos dizer assim, o modelo mental que fez você tomar essas decisões e seguir por esses caminhos. Por quê? Imagina que a gente está falando da primeira decisão que foi estudar fora, de um adolescente adulto ali com 19 anos, né, isso, que anteriormente não tinha ido viajar com os amigos, passar um pouco menos tempo por medo e não querer deixar aqui a família. Só que quando aparece essa oportunidade, ele decide ir. E aí é muito cômodo ficar porque você tem aqui a família, tem o apoio, tem a segurança, tem os amigos, né, tem toda a sua base, vamos dizer assim. E aí, eu queria entender 2 coisas. O primeiro o que é que te fez decidir ir? Tipo assim, cara, é porque naquele momento eu pensei isso. E o segundo onde é que você acredita que estaria se não tivesse seguido esse caminho? Se você fez essa análise na hora. Porque às vezes, talvez quem está assistindo não é uma decisão de morar fora, mas é uma decisão de mudar de cidade, de sair de um lugar que ele está atendendo ali, que não seja, trazendo ele para o mundo médico, que não seja tão favorável para a carreira dele, mas por consideração, por apego, por insegurança, ele ainda está preso ali e não quer sair daquele lugar. Eu queria entender esses dois cenários que estavam ali nos bastidores na tomada de decisão. Cara, assim, eu tenho uma família que é muito grande, né? Meu pai tem 11 irmãos, minha mãe tem 15 irmãos. Então caramba. É uma família muito grande. Natal, né? Tem que ser numa chácara. Natal já foi lá em casa algumas vezes, juntando as 2 famílias. E realmente é gigante. E aí, cara, o que acontece? Numa família assim tão grande, a gente acaba que realmente fica apegado a esse grupo, né? Você tem ali realmente um ambiente muito confortável em ficar. Porém, você tem também nesse grupo pessoas muito próximas, pessoas que você confia e que já deram esse passo
de sair, de estudar fora, de fazer algumas coisas fora e relatar o quanto que isso é benéfico, né? Quanto que isso é bom. Então, eu creio assim, que acabou que essa decisão de morar fora me tornou médico e tudo isso que eu falei, mas eu acho que o principal ali foi ir, entendeu? Eu queria realmente buscar algo maior. Tá. Né? E a gente sabe que realmente a gente, numa cidade menor, num estado menor, mais limitado, a gente não ia conseguir realmente ter essa experiência de grandes feitos, né? Tanto que é muito comum pessoas irem estudar em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em outro lugar e às vezes até nem voltar. Porque o nordestino, quando vai para lá, vai com muito foco. Né? E se dedica muito, não tem distração e tal, e acaba que se destaca lá e as pessoas pegam, né? Captam, esse cara é bom, vamos oferecer. Então é muito comum. Eu tive dificuldade até para voltar, porque eu já estava com muita penetração lá no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que esse desejo, né, de querer alcançar coisas grandes foi o que me fez ir. E por que eu tinha esse desejo? Pelo exemplo familiar. Meu pai já tinha conquistado os grandes feitos, né? Meu avô também. Então, são pessoas inspiradoras que você tem ali na sua frente e você vai colhendo, né? Aquela coisa, né? O exemplo, ele arrasta, né? Então, assim, o meu avô, ele fundou a faculdade de odontologia aqui, né? Ele era dentista e depois se tornou médico, né? Ele foi um dos primeiros a entender que a oftalmologia ela tinha que ter um lugar próprio, não podia ser dentro de hospital geral, porque a oftalmologia antes era tratada dentro dos hospitais gerais. Então, lá na década de 60, 70, meu avô foi um dos pioneiros, assim, no sentido de tirar a oftalmologia de dentro dos hospitais grandes para ter uma clínica própria. Isso foi um dos primeiros no Brasil a fazer isso. Então, eu já venho com esse exemplo, entendeu? De inovação. Meu avô aprendeu alemão sozinho e tal. Então, você sabe dessas coisas, assim, da família, né? Então, você vai ter... Aí, meu pai também conseguiu grandes feitos, né? Então, você vai acompanhando tudo isso e aí você fica com esse desejo realmente de querer algo grande. E esse ambiente familiar, ele por um lado, ele me prendia porque era confortável, mas por outro lado, ele me inspirava para poder alcançar grandes coisas. Você tinha um exemplo ali, né? Uns exemplos para seguir. Caso eu não tivesse ido, provavelmente eu ia ser hoje um fisioterapeuta, porque eu já tinha passado no vestibular em fisioterapia. Já tinha passado. Eu ia ser um fisioterapeuta local. Né? Eu acho que realmente eu não vejo... poderia também na fisioterapia destacar e tal, poderia, mas eu entendendo hoje a área da saúde como eu entendo, eu creio que acho que eu ia ficar um pouco mais limitado. Mas não pela profissão, tá? Do fisioterapeuta, né? Por estar em Maceió e não ter saído, não ter essa experiência. Esse mapa de mundo, né? 11 anos morando fora, viajando, né? Indo a congressos fora, tudo isso. Essa bagagem eu acho que é fundamental. Então, eu recomendaria para todo mundo, assim, que puder e tiver condições de ter uma experiência fora de alguns anos, morar só, que correr atrás dos seus sonhos e batalhar e aquela coisa, né? Cara, hoje a gente tem uma vida confortável, mas nessa época aí, cara, eu andava de ônibus, entendeu? Andava de ônibus no sol quente. Então, assim... Lá no Rio. Lá no Rio. Eu lembro. Lá no Rio. Então, assim, quem vê hoje acho que não acredita, né? Mas é uma coisa que aconteceu, realmente, e a gente, olhando para trás, vê que o esforço todo valeu a pena. Valeu a pena. Então, acho que de conselho eu diria isso, cara, assim, que não tenha medo de arriscar, né? Não tenha medo de arriscar e busque o que inspira você, né? Acho que o ensinamento que eu tiraria dessa decisão seria ter a consciência do benefício que vai trazer esse desafio. Cara, vai ser desafiador eu arriscar aqui, eu acreditar em mim, mas o benefício também é muito maior, porque a colheita vai ser maior. E é justamente isso. Quanto mais eu planto, mais eu colho. Quanto mais eu me arrisco, mais resultado eu tenho, porque eu tô me distanciando da grande maioria, né? E aí, você se forma, volta lá para o Rio de Janeiro, né? Volta lá para o Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro fazer a questão da residência. Eu fiz tudo lá. Faculdade, residência, fellow, tudo lá. Tudo lá no Rio. Você morou quanto tempo lá? 12 anos. 12 anos. 12 anos, Foi 6 anos de faculdade, 3 anos de especialização, né? E depois mais 3 anos de subespecialização. Sim. Total de 12. 6, 3, 3. E 12 anos, que foi de 2001 a 2001 a 2012. Né? Que você falou, tá. Aí, uma coisa que você comentou, que você começou a se destacar, eu anotei aqui, começou a se destacar. Tava tomando a frente, tava montando ali a questão das escalas na residência, enfim, né? E aí, o que eu queria entender? Você fazia isso por
ser natural, ter essa aptidão, ou você acabou tomando a frente porque você entendia, sabia ali da importância de fazer mais, buscar mais, de, tipo assim, cara, só o que todo mundo faz não basta. Cara, eu acho que é um pouco inato isso, sabe? É uma característica minha mesmo, sabe? De ser uma pessoa que gosta de organizar as coisas, né? Olhando para trás hoje, eu me lembro claramente na residência, de meu chefe lá da residência, Dr. Itamar, e chegar assim, Isaac, você tem muito perfil para gestão, você tem que fazer um MBA. Eu não sabia nem o que era MBA. Entendeu? Ele falou, você tem que fazer um MBA. E aí, cara, assim, acho que era natural meu, assim, gostar de organizar as coisas e tal, assim, não vejo, assim, que foi forçado, intencional. Não. Era inato mesmo, assim. Foi surgindo as coisas, você vai organizando e tal. E aí, você olhando para trás, você vê que desde adolescente eu já era o cara que organizava as coisas lá em casa, entendeu? Juntava os amigos. Então, eu já tinha esse perfil mesmo, assim, agregador de organizar e tal. Então, quando chegou na residência, aí eu organizava simpósios, sabe? Você vai tendo, aí você faz, aí gosta, a pessoa que você ajudou, né? Os seus chefes ali gostam, aí no outro chama de novo. Sim. E aí por aí vai, né? Aí eu tinha um sonho de ser presidente de um congresso, eu já fui, consegui há 2 anos atrás. Então, assim, por quê? Por causa disso, dessa época daí, de a gente ter um acompanhamento ali diário, ver o que está precisando de ajuste e ir ajustando. Mas eu acho que foi inato, cara, assim, não foi uma coisa que ninguém me forçou, não. Agora, olhando para trás, eu vejo que realmente as pessoas já viam em mim naquela época essa característica, eu que não via, entendeu? As pessoas já viam em mim Isso é muito ali. natural seu, tá? Acaba que eu não via, mas as pessoas já viam, né? Eu lembro desse meu chefe falando isso, eu lembro de as pessoas dizendo, cara, Isaac parece muito fisicamente com o Dalton, mas o jeito é o da Gilva, que é a minha mãe, porque a minha mãe que é a gestora, né? O hospital chegou onde chegou, os patamares chegou por conta da minha mãe. Né? Meu pai ficou mais na parte médica e minha mãe que levantou o hospital, assim, vamos dizer. Então as pessoas já falavam isso. Mas o Isaac sim, é muito mais parecido com a Gilva e tal. Apesar de fisicamente parecer com o Dalton, ele tem e tal. Então eu acabei me dividindo ali, velho, entre a área médica e essa área de gestão, mas as pessoas já enxergavam ali em mim essa desenvoltura, essa aptidão para esse lado aí. Mas assim, eu acho que isso é treinado também, tá? Era isso que eu ia dizer, assim, quem fala assim, mas eu não tenho isso. Eu acho que é treinado, cara, assim, essas coisas de gestão, são habilidades que têm que ser desenvolvidas. De liderança, são habilidades que podem ser treinadas, até porque por mais que você tenha aí essa aptidão, esse dom, essa tendência, se você não se aprofundar um pouco, não fizer uns cursos, não sei o que, você também não vai para frente, entendeu? Então vai um pouquinho mais do que os outros, porque você tem uma habilidade maior, mas não tem o conhecimento. Exatamente. E às vezes você vê pessoas que eram um zero à esquerda nisso, fazem os cursos, as consultorias, as mentorias e depois decolam e passam você voando. Então, acho que é sair da zona de conforto, cara, resumidamente. Sair da zona de conforto. Resumidamente é isso, cara. Perfeito. É sair da zona de conforto. Agora, o que me deixou intrigado nessa história ali, né, nessas decisões, é um ponto. Esse mesmo cara que tomava frente, organizava, ia lá, fazia acontecer, tinha esse senso de liderança travou 2 anos para enviar um e-mail, né? O que é que você... Não sei. Agora você... Aí você me pegou, pô. Tava esperando captar alguma coisa ali. O que é que travou mandar um e-mail para o Ambrósio? Cara, eu acho, bicho, que é timidez mesmo. Eu sou um cara tímido, apesar que eu consigo dar aulas, eu consigo falar em público, mas no meu íntimo, eu sou uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais tímida, entendeu? Então, quando você tá ali ainda numa fase de estudante, né? E as pessoas querendo fazer esse link com um cara que é mundialmente conhecido, entendeu? Dr. Renato Ambrósio era presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Refrativa, entendeu? E eu era um estudante lá, um residente, entendeu? Então, assim, é uma coisa meio distante. Então, eu, por ser mais tímido, talvez fosse um cara mais atirado, já tivesse mandado esse e-mail no primeiro mês. Mas eu realmente demorei, cara, assim. Mas, assim, tudo no tempo de Deus, cara. Assim, eu acho que foi na hora certa. Foi na hora certa. Calhou de ser nesse dia aí do meu aniversário. Sim. Foi uma coisa, assim, mágica. Hoje, o meu segundo filho faz aniversário no mesmo dia do Dr. Renato. Mesmo? No mesmo dia. É mais Caramba. uma coisa que liga a gente. Então, assim, cara, eu acho que realmente foi no tempo certo, foi no tempo de Deus, assim. Talvez eu não tivesse pronto antes, entendeu? E eu tivesse realmente que passar por algumas etapas ali para
para poder chegar lá. Mas, realmente, demorou 2 anos aí. Mas aí, no caso, você atribui que a falta de iniciativa para enviar esse e-mail foi uma questão mais de timidez mesmo, e não de tipo assim, estou me preparando, estou... Não, questão de timidez mesmo. Questão de timidez, eu realmente tinha esse receio de não ser bem recebido. Aí talvez a gente pode ir para uma linha psicológica, né? Sim. Será que ele tem medo da rejeição, tal? Perfeito. Talvez, eu já pensei muito sobre isso. E aí, talvez isso tenha acontecido, mas o importante é ter vencido esse medo. Isso, exato. Entendeu? Que é isso que eu acho que fez a diferença. E depois vieram outros medos, lógico, né? Quando ele me deu essas responsabilidades de escrever capítulo, de fazer trabalho, não sei o que, vieram outros medos, né? Mas esse início, assim, eu acho que realmente é marcante. E eu acho que tem que vencer o medo, tem que encarar. Era isso que eu ia perguntar, assim. O que é que você daria ali de conselho ou de discernimento para quem tá num momento assim, cara, eu não sei se eu dou esse passo, se eu falo se eu procuro, se eu vou atrás, de que ele consiga colocar na balança de eu estou travado por medo, ou eu estou travado porque eu preciso me preparar mais. Eu falo isso porque na medicina é muito comum isso de, cara, eu preciso fazer mais um congresso, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer mais. E às vezes você só precisa literalmente fazer, agir. E aí você já tem aquela preparação, mas se sente inseguro, né? Como ali colocar na balança o que de fato está impedindo para que aquilo dali não te paralise? Por quê? No teu caso, deu certo. Mas poderia ter sido que, caramba, perdi o time. Agora já passou, agora já... Enfim, quem tá nesse falo, não falo, vou, não vou, o que é que ele pode colocar na balança da decisão? Cara, eu acho que assim, tem que botar na balança da decisão quais os benefícios possíveis que eu vou colher nesse caminho, trilhando esse caminho, sabe? Não tem caminho certo, né? Tem um caminho que é bom para aquela pessoa, né? Então, assim, o caminho que eu trilhei, ele foi bom para mim, para outra pessoa ele pode não ser bom. Eu acho que o que precisa é a pessoa, assim, colocar na balança, assim, o benefício que eu vou colher seguindo esse caminho é maior do que eu ficar preso aqui, do que a zona de conforto que eu tô aqui, entendeu? Então, você coloca isso na balança e encara. Você também não pode ficar insistindo no erro, né? Se for no caminho lá e deu errado, muda a rota, ajusta, volta e reajusta a rota e vai para outro caminho. Mas eu acho que, assim, tem que, literalmente, você tem que vencer essa barreira do desconhecido, né? Do medo e arriscar. Tem que se arriscar. Não tem como você não se arriscar. Provavelmente, né? Você falou assim, para você deu certo, mas e para outra pessoa? Tá? Mas provavelmente tiveram várias outras decisões que eu me arrisquei e deu errado. Sim, que não entendeu? Tá aqui hoje. Que não tá aqui hoje, verdade. Entendeu? Então, a gente tem que realmente vencer essa barreira, tentar, e depois lá na frente, se não der certo, você ajusta a rota, né? Agora, você não pode ter, como o pessoal fala, né? Aquela vida mediana, né? Aquela vida medíocre, né? Porque se você ficar sem fazer nada, você não vai colher resultado bom, né? Então, para você colher resultado diferente, tem que fazer coisa diferente. Isso é também um bordão conhecido, mas é pura realidade, assim. Sim. Se você não fizer... E outra coisa, acredito no trabalho, cara. Assim, eu me lembro, cara, assim, de... eu estudando e eu querendo, assim, mostrar para os meus pais que eu era um bom aluno, tá? E, assim, eu me lembro, cara, de eu falar assim, não, eu vou estudar tanto, vou ter tanto resultado aqui que a notícia vai chegar lá sem eu fazer esforço, entendeu? E, realmente, eu me dediquei muito e só via depois, meu pai, fulano falou que você é isso, fulano falou que você é aquilo, tá? Então, trabalhar duro e acreditar e medindo, né? E medindo, tá dando resultado, não tá dando resultado, precisa ajustar a rota, não precisa ajustar a rota, entendeu? Eu acho que é por aí, cara. Assim, eu, por exemplo, a hora de voltar, eu tava muito enraizado já no Rio de Janeiro, profissionalmente, já poderia decolar lá no Rio. Mas eu vi que chegou uma hora que deu, entendeu? Eu fiquei 12 anos. Entendeu? Chegou uma hora que deu, que era realmente a hora de pegar toda aquela bagagem e trazer para cá e aplicar aqui. Entendeu? Por quê? Porque aqui meus pais tinham já toda uma estrutura que eu poderia usufruir e trazer toda a minha bagagem para usufruir aqui. E potencializar aquilo, né? Potencializar aquilo. Aí lá eu ia começar uma coisa do zero, entendeu? Então, assim, tem hora que você também tem que entender os benefícios acadêmicos, científicos, o reconhecimento, tudo eu ganhei lá. Mas aí chegou na parte profissionalmente mesmo, de exercer a profissão,
já não valia mais a pena estar ali. Então você tem que ir dosando. Entender o seu momento, né? Entender o seu momento. Vai dosando. Você se arrisca, vai, mas aí depois você dosa. Até que ponto vale a pena aqui? Mais um ano, mais 6 meses? Planeja, né? Planejamento e tal. Agora, quando a gente é mais jovem, né, assim, é mais difícil ter todo esse discernimento. A visão fica mais limitada. Sim. Mas eu acho que um mínimo você consegue, entendeu? Qualquer um consegue. Você tem um mínimo de visão assim, dizer, ó, eu quero me especializar nesta área. Então, quais são os cursos que existem nessa área, né? Porque naquela época, sem esse monte de informação da internet, eu conseguia, então hoje, com esse mundo de internet, o pessoal me chama de rei do YouTube, porque eu devoro o YouTube, assim, de qualquer assunto, tá? Eu adoro. Então, assim, com esse monte de informação que tem hoje, é mais fácil ainda, né? Então, assim, eu quero fazer aqui uma especialização nessa área. O que é que existe de melhor nisso? No Brasil, quem é referência? No Nordeste, quem é referência? No Brasil, quem é referência? E no mundo, quem é referência? Sim. Para a pessoa se situar aqui e ver o que é que dá para fazer, até onde eu posso alcançar, né? E eu acho que é por aí, cara, assim, é planejar e não ter medo de se arriscar. De todos os pontos que você trouxe, eu percebi alguns padrões nas decisões, independente do momento que você estava ou se era técnica, empresarial. Duas coisas que eu anotei foi as decisões que você tomou, pelo menos as que você trouxe, foi sempre pensando no futuro. Então não era agora. Cara, não é, por exemplo, não é que a gente até consegue olhar uma olhada de gestão, porque o médico geralmente fala, quando sai termina, se forma, ele vai pro plantão, porque é o dinheiro de agora. Então, cara, agora eu vou ganhar dinheiro. Então, putz, mas não era o melhor caminho. Não, agora eu vou pro convênio. Putz, mas o convênio não... É sempre no agora. E você pensando no futuro. Vou publicar aqui, que lá na frente vai me dar reconhecimento. Vou plantar aqui, porque lá na frente vou estudar e o meu nome vai chegar naturalmente. Então, é sempre, cara, lá no futuro a conta vai fechar. Isso daí é um padrão, de fato, de gestão. Eu acredito que na medicina poderia... ter esse olhar com intencionalidade. O médico, naturalmente, por tanto tempo de estudo até conseguir ter remuneração, né? Ele já tem esse pensamento que é do longo prazo. Talvez ele só não aplique depois que se forma, vamos dizer assim, de, cara, agora eu vou ser intencional do que eu quero lá um pouco mais na frente, né? Na tua pergunta anterior, eu até pensei em dividir em duas partes por isso, porque tem um momento antes de se formar e o momento depois de se formar. Sim. Entendeu? Que aqui foram as duas primeiras e depois... Porque depois que você se forma, você já tem um CRM, você tem um carimbo, você já pode ir trabalhar e ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? E aí, cara, você tem... Realmente, os estudantes de medicina passam por esse dilema, né? Você já vai, de imediato, dar uma melhorada na sua vida e ganhar um dinheiro aqui, ou você vai se especializar mais para chegar aqui. Entendeu? Então, esse dilema existe. E acho que quase todos os colegas médicos passam por isso. E você tem que, repito, é aquilo de planejar. Tipo assim, ó, se eu vier só até aqui, né, isso me preenche, eu vou ser feliz aqui com isso. Porque também cada um é cada um, né? Cada um. Nem todo mundo quer também alçar voos mais altos, entendeu? Então, isso me preenche. Se me preenche, beleza. Eu vou até aqui, eu já me formei, fiz 1, 2 anos aqui de uma especialização qualquer e vou ficar aqui. Mas eu posso chegar aqui. Isso me preenche mais? Eu ficaria mais feliz? Eu acho que é por aí, assim, sabe? Mas é uma coisa, assim, que todo médico passa por isso, porque a faculdade é muito longa. Uhum. O vestibular é difícil, a pessoa demora um pouco para passar no vestibular, e depois a faculdade é muito longa. E depois você tem que fazer a especialização, entendeu? Então, assim, você fica ali uns 10, 12 anos ali meio estudando, e todo mundo da sua idade já tá ganhando dinheiro. Já tá trabalhando, entendeu? Então, você fica meio na ansiedade de começar realmente... Tem independência financeira, né? Começar exatamente, entendeu? Então, você tem que realmente ter um discernimento de onde você quer chegar. Tipo, eu quero chegar até aqui. Então, realmente, eu vou precisar aqui ter 2 anos aqui focado nisso, entendeu? E aí, aquela coisa, né? Aí sai menos, faz menos festa, namora menos, vai tudo menos para poder atingir o objetivo. Cara, nada de graça, né? Não tem almoço graça. Exatamente. E aí, olhando por esse aspecto, né? Tudo que você trouxe, em todas as decisões você teve alguém ali te mentorando, você seguindo ali
eu corro, né? Na corrida a gente fala no vácuo, né? Se eu tô vendo que eu vou cansar, eu só miro em alguém e vou atrás que o vento não vai pegar em mim. Eu vou conseguir ir mais tranquilo. Então, na primeira decisão, você conseguir enxergar as gerações da tua família, o caminho que eles estavam seguindo. Na segunda, a questão do Ambrósio. E aí você vai tomando decisões mirando ali em outras pessoas, né? Essa visão de, cara, eu preciso encontrar um caminho mais sólido, vamos dizer assim, o que alguém já percorreu, eu vejo aquilo dali e vou seguindo, né? É algo que já tinha em você desenvolveu, sei lá, indo morar fora, vendo o exemplo de alguém, quem hoje talvez nunca chegou a ter esse tipo de visão, talvez seja de uma modelagem, né? Como é que ele poderia desenvolver isso e como identificar a pessoa que ele pode mirar de agora para esse próximo passo que ele deveria dar? Cara, eu acho que isso aconteceu naturalmente. Naturalmente, não foi pensado, né? Naturalmente, eu realmente tive sempre pessoas em quem me espelhar para poder fazer isso. Eu acho, assim, que como conselho, né? Assim, é até difícil dar um conselho assim, mas eu acho que o segredo é a pessoa saber onde quer chegar. E aí vai ter alguém ali, algum exemplo, alguém que já fez aquilo. Alguém a mais. Alguém que possa ser a sua mira. É aquela coisa, né? Você tem que sentar na mesa com as pessoas certas, né? Então, você tem que almejar isso. Então, acho que é identificar o que é que, até onde você quer chegar, para você poder mirar em quem se espelhar. Agora, eu acho, assim, que isso não impede de a pessoa ter os seus sonhos, vamos dizer assim, mais utópicos e os seus sonhos mais, assim, inovadores que você mesmo está criando, né? Um caminho próprio, né? Acho que isso nada impede. E aí, puxando aqui para a minha trajetória, né? Eu tive esse caminho profissional trilhado, mas assim, em paralelo, né? Eu tenho meus sonhos individuais de fazer coisas sozinhos, né? Tem a questão do presidente do Congresso. Entendeu? É algo que, enfim... Querer ser presidente do Congresso, querer atingir um padrão de liderança, você querer desenvolver ferramentas. Eu já tenho alguma experiência com algumas ferramentas que eu venho desenvolvendo com aplicativos, automação e inteligência artificial, entendeu? Então, tudo isso é iniciativa própria, assim, né? Eu acho que não pode ser, lógico, você vai falar, Steve Jobs, esses caras assim, né? Eles são realmente disruptivos e eles realmente são fora da curva e pegaram uma ideia totalmente nova, acreditaram e botar todas as fichas ali, né? Realmente, isso pode acontecer, né? Mas é um caso em 1000, né? Eu acho que eu tenho uma característica de ser um pouco mais seguro. Então, assim, eu almejo os meus sonhos e eu vejo qual é o caminho que eu tenho que trilhar numa estrada que já existe, pavimentada que já existe, eu só tenho que fazer o esforço de percorrer ela, né? Sim. De chegar ali. E em paralelo eu vou com um sonho aqui, outro ali, uma coisa aqui, outra ali, entendeu? Criando... E que essa base sólida, ela vai te dando segurança e know-how para essas inovações, né? Sim. Que é, sei lá, no mundo empresarial a gente pode falar do Motor 1, que é a empresa, sei lá, vaca leiteira, que é onde você tira os recursos para fazer o que você acredita, ele complementa e vai construindo outros motores que se encaixam ali, e às vezes um motor desse, ou muitas das vezes é um desse que se destaca muito mais do que o principal. Só que precisa daquele motor 1 ali funcionando. Eu acho um caminho mais sólido, né? Essa forma, né? E eu gosto dessa coisa, de ter um ecossistema ao redor. Gosto muito disso, assim, e na medicina isso é muito aplicável, né? Você tem um modelo de negócio com um ecossistema fora, aqui rodando e trazendo frutos para o negócio principal. Eu gosto desse sistema. Mas existem esses casos, né, como a gente falou, de só acreditar todas as fichas numa coisa inovadora e decolar, né? Mas aí a minha característica é um pouco mais de realmente ter um caminho pavimentado e você ir agregando coisas novas. Talvez para quem esteja em casa acompanhando, para ter ali uma clareza, não é nem ser o Elon Musk. Exatamente. Que pegou todo o dinheiro que tinha e tinham 4 tentativas. Na última, né? Na última deu certo. Putz, beleza. Hoje é o cara mais rico do mundo. Beleza. Mas também foi ali no limite. E existe também o caso de você construir a base, né? E ir fazendo. O que é que eu queria trazer de discernimento, talvez? Que quando você vai tomar uma decisão de inovar, de ir contra um mercado, de fazer algo novo, não necessariamente você precisa
dar o all-in, né? Não, cara, é porque se eu tomar essa decisão, todo o restante vai acabar. Não. Às vezes é só coisa da nossa cabeça mesmo que não planejou, não pegou os números para tomar uma decisão. E também não é, eu vou para base sólida e não vou inovar, não vou buscar outros motores para minha carreira, outros motores para complementar aquilo que eu já faço. Esse caminho eu gosto muito. Até porque a gente faz imersão, tem mentoria, mas o serviço, ele tá ali mantendo tudo funcionando, o ecossistema. No momento que algum outro motor virar, esse daqui ainda continua pagando as contas, né? Exatamente. É o que sustenta a segurança de todo mundo. E aí a gente vai inovando. Mas também se eu fico só naquilo dali, cara, pra onde é que eu tô indo? Será que aquilo dali tá alimentando a minha ambição? Vai me levar onde eu desejo? Ou vai me gerar uma frustração? Então ter essa visão que... Acho que é quando acelera o nosso coração, é quando a gente vê onde pode chegar. Você tem que ter essa coragem de fazer isso acontecer, né? Concordo. Com segurança. Concordo plenamente. Eu acho que é nisso que eu acredito. Acho que é um perfil meu, né? Existem outros caminhos a serem trilhados, né? A gente não está aqui julgando, né? Nem colocando regra nem Estamos nada. Ajudando aqui, né? Mas eu acho que é um caminho bem palatável, assim, um caminho que acho que tem uma certa segurança e você pode colher muitos frutos. Eu acredito muito nisso, e falando especificamente da medicina, né? Se tiverem médicos assistindo, é uma área que permite muito isso. Sim. Acho que quase todas as especialidades você consegue fazer. Você tem muito contato com o médico, né? E a gente já trocou algumas ideias, a gente vê que tem muita oportunidade, né? Tem um oceano aí para na medicina principalmente, assim, é um mercado muito tradicional, é muito, muito tradicional ainda. Eu vejo que essa crise que os médicos estão sentindo de caramba, tem muita gente chegando, é só uma atualização que vai nivelar ali os profissionais de fato que se enxergam como médico e gestores. Então eu passo a gerir minha carreira. Não necessariamente precisa ser uma holding, um consultório, um hospital, mas eu faço a gestão da minha carreira e com isso eu preciso medir crescimento, preciso olhar o mercado, enfim. E isso daí vai nivelar, né? E por isso que fica essa novidade, acaba de fato gerando essa incerteza. E por conta disso existe muita abertura. Para quem se atinar, quem conseguir enxergar isso, ele decola, porque ainda não chegou, ao meu ver, ainda está bem distante de as pessoas criarem consciência de que inovou, de que mudou. Sim, eu acho que o mercado da saúde está passando por uma transformação muito grande e os médicos, né, até a gente passou rapidamente por isso, os médicos eles não são treinados para essa parte da profissão, que é o mercado. Né? A faculdade não tem nada disso, zero. Se você não buscar esse conhecimento por fora, você não consegue, infelizmente, não tem. E é engraçado, porque o mercado, ele regula, né, quase tudo. Então, assim, você não tem muito que querer. Você tem que se adaptar ao que o mercado está pedindo. E o médico, ele é treinado para mandar. Cara, faculdade, você é treinado para mandar. Você diz o paciente o que ele tem que fazer, você diz para a enfermeira o que ele tem que fazer, você diz para a técnica de enfermagem o que ele tem que fazer, você diz para o residente abaixo de você o que ele tem que fazer. É um treinamento para mandar. E quando você chega no mercado de trabalho, você não consegue controlar tudo. Você tem que realmente se adaptar, entendeu? Principalmente se você for trabalhar em algum hospital, algum canto, você vai ter que se adaptar àquela realidade. E quando você vai também montar sua própria clínica, você também tem que se adaptar àquele mercado, né? Eu quero isso, sim, mas não é possível. A oferta e demanda, você tem que se adaptar àquilo ali. Mas o lado bom é que, assim, tem realmente muitas oportunidades, entendeu? Você tem a tecnologia toda, né? A parte de diagnóstico, ela tem oportunidades enormes. Você tem essas ferramentas de inteligência artificial que podem ajudar a automatizar muita coisa. Você tem o mercado de convênio, o mercado de particular, o mercado de SUS, tem muitos tipos de mercado. Você vê qual é o seu perfil, qual que você se adapta, né? Tem gente que adora atender muito volume e trabalhar no interior e com muito SUS e tal, não sei o que, é louvável, é maravilhoso isso, entendeu? E tá tudo certo também. Tá tudo certo, eu já trabalhei muito em interior, triagem, mutirão, tudo certo, é muito bom também, entendeu? Já tem outra galera que é muito fã da experiência, né, do paciente premium e tal, massa também, entendeu? Então você tem que entender qual é o seu perfil,
o que é que você quer, cara, e não tem segredo, velho. Bota o paciente no meio, foque nele, que todo o entorno acontece. Não tem erro. Qualquer uma dessas áreas aí. Você bota o paciente no meio, diz o que é que o paciente precisa para ficar bom. Perfeito. Entendeu? O que é que ele precisa para ficar bom? Vou providenciar tudo. Providencie tudo aqui em volta, que o retorno vem, o retorno de satisfação, o retorno de financeiro, retorno de reconhecimento, tudo vem em volta. Então é simples, cara. Põe o paciente no meio, vê o que é que ele precisa para ficar bom e providencie. Pronto. Que é o que a gente monta basicamente no programa de acompanhamento, cara. Não é fácil, né? Não é fácil, você encontra várias dificuldades, mas aí você vai persistindo, mas não perca o foco. Paciente no centro, o que é que ele precisa para ficar bom, vou providenciar todas essas áreas aqui, e aí todo o resto vem a galope, assim, é impressionante. E parece fácil, mas assim, no dia a dia para aplicar isso não é. Mas a ideia é essa, cara, principalmente ter esse discernimento. Eu acredito para o médico, quando fala assim, olhar tudo que é para ele ficar bom, olha assim, então é tal medicação. Não, às vezes, sei lá, vou dar um exemplo. De um último caso que a gente montou um programa de acompanhamento aqui, de um psiquiatra, né? E aí trata adolescentes que, enfim, tentaram suicídio, depressão e tal. E, cara, não é olhar para o adolescente. Beleza, vou olhar para você, mas a tua família também vai ser assistida. Teu pai e tua mãe vai estar dentro. Então, cara, vamos olhar a casa dele? Como é que está a rotina? Como é que está na escola? E aí, dentro do programa de acompanhamento, tem consultas, sessões com os pais. Então, assim... Você acaba trazendo outros profissionais. Aí tem a interdisciplinaridade, né? Você vai trazer tem um psiquiatra, mas vai ter um psicólogo, vai ter um terapeuta, vai ter um fisioterapeuta, vai ter várias coisas aqui. Que é o que ele precisa. Pois é. E aí, cara, vê o ecossistema que vai se formando, entendeu? Isso. E você consegue agregar. Você chama um colega que é bom nessa área, você chama um outro aqui e tal. Então, você vai formando um ecossistema. O seu time. O médico continua mandando, só que como estrategista. Ele é estrategista do paciente, né? Ele monta ali exatamente. Daqui a pouco vai estar tão grande que você só não dá conta. Aí você tem que treinar um outro médico para fazer a mesma coisa que você faz, para ter um outro núcleo em volta dele. Perfeito. Entendeu? Daqui a pouco um outro, daqui a pouco um outro. Daqui a pouco você pode sair para viajar. Deixa ele rodando. E o negócio tá rodando. Entendeu? Não é fácil isso. Não é. É simples, mas não é fácil. Exatamente. Você tem que ter garra, né? Tem que ter foco, garra, arriscar. Mas, assim, repito, tem como você arriscar numa estrada já pavimentada, entendeu? Quantas pessoas já fizeram isso? Que a gente tá falando aqui, né? Pega como exemplo, visita a clínica. Posso acompanhar aí um dia. Orgulho lá embaixo, humildade, entendeu? Quantos hospitais... Tô indo hoje para Brasília, né? Aí vou ter um evento hoje à noite e o meu outro compromisso é amanhã à noite. Amanhã, durante o dia, eu vou ficar rodando nos hospitais. Muito massa. Já fiz uma agenda, entendeu? Vou ficar rodando nos hospitais lá de Brasília para poder ver o que é que tem de bom lá para agregar. Precisava? Talvez não, mas talvez eu pegue um insight e uma coisa que vai me agregar muito. É uma única coisa, né? Entendeu? Então, assim, acho que é isso, cara. Assim, ter humildade, querer ir visitar, conhecer, aprender sempre. Acho que traz isso. Assim, colocando o paciente no meio, cara, assim, o resto... Primeiro caminho. Bota no centro, o resto acontece. Perfeito. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso episódio, tá? Passou rápido, né? Passou, não foi? Passou rápido. Queria te agradecer por esse tempo aqui, por ter trazido para a audiência tanto conhecimento. Eu acredito que quem assistir vai literalmente conseguir alcançar ali um próximo nível e ter consciência de como montar esse caminho, né? Com mais intencionalidade, agora que conseguiu enxergar as decisões por trás de vocês estão onde está, né? E para finalizar, a gente sempre faz uma pergunta que é onde vai dar abertura para esse nosso próximo encontro, que é onde a gente vai poder entender como é que foi esse caminho aí de fato, né? Que é o quê? Qual é a decisão, na verdade, que você vai precisar tomar, ou que já deveria ter tomado, que você enxerga que vai mudar o teu destino novamente? Cara, eu acho assim que é uma pergunta difícil nesse momento, porque a gente acabou de tomar uma decisão assim bem importante, né? Que eu até falei rapidamente aqui de um spoiler, né? O nosso grupo de hospitais, a gente realmente tomou uma decisão importante, que foi dar mais um passo em busca da excelência mesmo, assim, né? Nós temos hoje uma holding de hospitais que tem um padrão muito bom, né? A maior holding da América Latina e tal. Mas a gente teve a oportunidade, né, de ter uma conexão com um grupo de hospitais, que é a Aier, que é um grupo da China,
que tem a maior rede de hospitais do mundo, e a gente teve uma conexão com eles muito grande, porque a gente conseguiu conhecê-los na pandemia. Porque, por conta da pandemia, a gente, como começou primeiro lá, né, eles já tinham toda a expertise daquele negócio das máscaras, Sim. aqueles anteparos de acrílico nas sedimentos, como higienizar tudo e tal. Então a gente fez As medidas, né? a gente fez um intercâmbio com eles, as reuniões de madrugada, por causa do fuso horário e tal, para poder entender o que a gente já poderia adaptar aqui quando a pandemia realmente se instalasse por aqui também e tal. Então a gente já meio que se preparou para esse ambiente. E essa conexão ela foi tão grande que lá em 2020, né, estamos em 2026, de 2020 para cá, a gente ficou tão próximo, né, desse grupo de hospitais que isso despertou o interesse deles em se juntar a nós para fazer parte daqui do mercado da América Latina, né? Então, eles estão na Europa e na Ásia e vieram agora para a América Latina com o nosso grupo de hospitais, né? Então, a gente fez uma negociação aí que durou aí 2 anos, mas que agora, finalmente, estamos praticamente fechados aí, assinados para poder fazer essa fusão, e isso é um grande passo. Por quê? Por quê? Porque é, mais uma vez, a busca da excelência. Esse grupo não é qualquer grupo, é o grupo maior do mundo, com muita tecnologia, muita inovação. O foco dos caras é exatamente esse, entendeu? Então, você tá junto de pessoas assim, fazem realmente a gente crescer. Então, acabamos de tomar essa decisão. Então, eu não tenho ainda uma outra decisão assim, que eu vejo que tem que tomar. Eu acho que, assim, uma decisão que eu preciso tomar, por exemplo, é marcar minha passagem para a China. Entendeu? Marcar minha passagem para a China, que eu já recebi o convite, já não fui, e agora eu vou marcar em breve para poder rodar esse grupo de hospitais de lá para trazer as experiências de lá para cá. Avançar aqui 50 anos. Exatamente, uma decisão pequena, comprar uma passagem, marcar e ir, fechar a agenda aqui e tal, e marcar e ir, entendeu? Mas empresarialmente falando, uma decisão grande, um ponto de inflexão grande, a gente tomou essa decisão há pouco tempo, então não tem uma outra assim, próxima assim, tão Mas a próxima. gente já tem, ao meu ver, já tem um próximo episódio que vão trazer bem mais ensinamentos. E temos muita coisa também com ferramentas de IA acontecendo. A gente está participando aí de algumas iniciativas muito, muito boas, que eu acho que vão agregar bastante aí para a prática médica. Muito massa. Muito massa. Obrigado, viu, Isaac? Muito enriquecedor. Tava um pouco ansioso para que esse episódio acontecesse, a gente já vinha conversando algumas vezes, e foi muito melhor do que eu esperava. Acredito que quem assistir vai ser de fato ali edificado e transformado. Joia, também fiquei muito à vontade aqui, muito tranquilo. Achei excelente a abordagem, porque realmente é uma abordagem que não fala tanto da oftalmologia nem da medicina, né? Mas fala de abrir a mente, de crescer, de prosperar. E eu gosto desse tema e estou às ordens. Precisando, só chamar. Perfeito, muito obrigado. E na verdade, é muito do que eu... Pelo menos, eu acho que deve ser a mesma visão que você, que a mentalidade é que faz você fazer qualquer outra coisa. Isso. Se minha mente for aqui fechada, pequena, eu literalmente pode vir as oportunidades que vierem que eu não vou seguir. Mas a partir do momento que eu tenho essa expansão, aí todo o restante, ecossistema, enfim, acaba mudando, né? Então é esse que é de fato o nosso objetivo, porque lá atrás foi uma decisão que mudou o meu destino, e eu acredito muito nesse poder dessa palavra, né? Que a gente às vezes não dá tanto valor nas decisões que nós tomamos ao longo do dia. Maravilha, amigo. Obrigado. Tamo junto. E você que acompanhou até agora, cara, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo. Se você sabe de algum profissional, de alguém que precisa dar esse próximo passo na vida, na carreira, encaminha esse conteúdo também, copia o link e manda para ele, que eu tenho certeza que ele vai ser edificado. Então, muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana nós estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus e tchau, tchau.